talvez tenha muita gente que esteja conhecendo pela primeira vez. Essa sessão aqui de Vinícius CDs do Humilde Blogueiro não é de crítica musical. Até pode rolar um pouco de crítica musical, mas o nosso objetivo principal é analisar bandas, tendências musicais dentro do espírito de época, o zeitgeist, em um determinado momento, contextuar econômica, politicamente, certos movimentos, certas tendências da cultura pop. É esse o nosso trabalho que a gente faz aqui, todas as lives do domingo com essa sessão, que hoje é com Elvis. Elvis Presley, estava demorando aqui. A gente fala de rock, né? Fala tanto de rock and roll, né? Então estava faltando o Elvis, demorou, né? Elvis Aaron Presley, que nasceu em 1935, tá? Ele vai morrer, vai falecer, infelizmente, em 1977, tá? Ele nasce lá em Tupelo, né? Se não me engano é o nome da cidade, antes dele ir para Memphis, tá? Todos devem conhecer, não sei se dispensa apresentações, que ele foi um cantor e atuou em muitos filmes, né? Tudo por conta do seu empresário, o famoso Coronel Parker, né? O Coronel Tom Parker. Muitos aqui devem ter assistido o filme Elvis, o Tom Hanks fez o papel do Coronel Parker, né? Então dá para se perceber que ali naquele filme, olha, o filme Elvis coloca muitas questões, grande parte ali é real, viu, do filme. A relação, um misto de figura paternal e demiúrgica, né, que representou o Coronel Parker, né, para a carreira do Elvis, tá? Mas ele é considerado uma das figuras culturais mais significativas do século XX, para começar o seu primeiro disco, de 1954, eu acho que é o primeiro. Tudo começou na Sun Records, né? Mas depois foi para RCA, né? Onde ele grava o seu primeiro disco. Vamos ver essa capa desse disco, uma capa icônica que vai até inspirar um dos discos do The Clash, o London Calling, né? Que vai inspirar a capa do London Calling, que faz um contraponto, né? Nessa capa. A gente vai falar também dessa capa que é uma das mais icônicas na história do rock, ao lado de Sgt. Peppers, Nevermind no Nirvana, na minha opinião, né? Ele foi a questão aqui que o Elvis ele foi uma mistura, né, de música de country. Ele foi as bases do rockabilly. Ele foi o pioneiro do rockabilly com essa fusão de música negra, blues, rhythm and blues, a música country, e ele acabou criando, né? Ele foi considerado o precursor do rockabilly, né? Pela essa fusão, né? Impulsionada pela música country, rhythm and blues, algo também de jazz. Ele foi um grande precursor, né? De todas essas coisas, né? Então, aqui das diversas fases, né, que vamos ver, ascensão e queda, né, do Elvis, nessas diversas fases dele, a gente pode dividir em três fases, né? As suas origens, né, de uma família em infância modesta, tá? Quando ele vai para Memphis e ele começa a tentar ser reconhecido. Ele já começou, já no ensino médio, mas tentar ser reconhecido dentro da gravadora, da Sun Records, e depois da RCA, e tem uma história muito interessante da maneira qual foi ali o divisor de águas, né? Qual foi o momento ali crucial para ele se tornar o rei, né? Como a gente conhece, ali na década de 50. Depois da segunda fase, com a entrada do Coronel Parker, né? O Coronel Tom Parker, né? Que foi a transformação radical da sua carreira, até a volta dele do serviço militar, que ele prestou serviço militar lá na Alemanha, tá? E depois o retorno dele, que vai dar continuidade a essa segunda fase, que entra nos anos 60, onde ele vai dar uma grande guinada, uma tentativa de guinada, que é um show que é lendário, né? A gente vai falar sobre isso,
em 1968, na TV americana, que muitos chamam de Comeback Special, tá? Que ele deveria fazer mais um show de Natal daqueles que o Coronel Tom Parker queria que o Elvis fizesse, certinho, para a família, bonitinho, e o cara consegue conspirar contra o Coronel Parker e consegue fazer um outro tipo de show onde ele está vestido de couro preto da cabeça aos pés. Vocês devem lembrar, a gente vai entrar nessa questão aqui. E aí depois veio o contra-ataque do Tom Parker, que o prende através de um contrato no mausoléu de Las Vegas. Tá? E ali é o fim da carreira dele. Né? Ele preso, extenuado de tanto trabalhar para pagar as dívidas que do Tom Parker, né? O Coronel Parker abocanhava metade do que ele ganhava. 50%, que era uma coisa completamente insana. Uma coisa assim pornográfica, né? Geralmente a taxa de empresário era 15%, no máximo 20%, no máximo 20%. Então, tudo se deve à sua origem humilde, né? Dele, né? A maneira, com a figura paternal que transformou-se o Coronel Parker para o Elvis. Tá? A primeira leitura que é feita essa coisa, o Elvis the King, o Elvis the Rei, o rei e tal, é essa leitura Self-Made Man que é feita do Elvis. O Elvis, um garoto pobre, a gente sabe que o Elvis nasceu lá em 1935, em Tupelo, Mississippi, né? Era de origem humilde, ele era filho de Vernon Presley e Gladys Presley, né? Vamos ver aqui, temos aqui a figura, os pais dele, a infância. Temos aqui, produção, temos a sua casa da infância em Tupelo, no Memphis, tá lá, e aqui os seus pais, tá? De origem pobre, humilde, que a coisa só piorou, né? Algo que marcou muito a personalidade do Elvis foi a perda precoce do seu irmão gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo, ou quase teve, né? Porque ele nasceu morto. O irmão gêmeo idêntico de Elvis, tá? Que se chamaria o Jesse Garon Presley, né? Que nasceu morto, tá? Esse evento marcou, dizem os biógrafos, né? Marcou profundamente a sua personalidade, tá? O que foi a fonte de um apego emocional muito intenso do Elvis em relação à sua mãe, a Gladys, né? As condições financeiras eram de extrema pobreza, o que só se agravou com o grande crash de 29, tá? Fazendo o pai, né, trabalhar em empregos eventuais na Grande Depressão Americana, chegando o pai a ser preso por ter falsificado um cheque em 1938. Está aí o falsificador de cheque, tá? Estão vendo ele, coitado. O que agravou ainda mais a precariedade econômica da família. Com o pai preso, imagina, por ter falsificado um cheque, isso na Grande Depressão Econômica, e pela ver as condições da moradia, né, ele passou os primeiros anos, em virtude dessa dificuldade econômica, nessa casa de 2 cômodos, apenas é construída pelo pai, o avô e o tio. Tá? Então, essa casa acabou sendo perdida definitivamente quando o pai foi para a cadeia. Acabou tendo que ser vendida, ou credores acabaram tomando a casa, então eles acabaram tendo que se mudar. Foram para Memphis. Tá? Em 1948, a família muda-se para Memphis. Tá? Para morar numa área pobre da cidade, que era conhecida como Lauderdale Courts, um projeto habitacional. Isso é coisa bem do presidente Roosevelt, tá? Da época do New Deal, tá? Que a gente sabe, da época do New Deal. Construção de grandes conjuntos habitacionais para essas pessoas pobres, que foi nessa região aí de Memphis. Tá? Então, aquela coisa, ele era o white crap. Esse conceito eu acho muito interessante de white crap, tá? Porque enquanto os músicos negros, tá? Os bluseiros, tal, quando a gente falou aqui de Memphis Slim, por exemplo, estava na grande migração afro-americana do sul para o norte, indo para Chicago, tá? O que fica ali é o white crap. É o white crap. Fica os brancos pobres miseráveis.
tá? Enquanto, no caso ali no campo musical, a área musical dele lá, o pessoal com talento mesmo estava migrando para Chicago, que era a grande meca do jazz e do blues daquele momento, né? Enquanto Elvis ficou ali, o típico white crap, aquele lixo branco, né? Claro, estão colocando ironicamente, né? Não pejorativamente, mas o lixo branco americano, tá? Que é um problema que retorna hoje, retorna desde os anos 90 com a globalização. Muitos filmes, né? Como aquele filme que ganhou o Oscar, né? Agora esqueci o nome, né? Das pessoas que não têm casa, vivem em trailers, motorhomes, porque não tem casa, perdeu tudo, vivem à base de bullshit jobs, né? Tal. Esqueci o nome desse filme que foi ganho premiado com Oscar. Nomadland. Obrigado, a Cris aqui me lembrou. Nomadland, exatamente. Que retrata bem esse white crap, que é um problema que, infelizmente, acaba pelo ressentimento sendo absorvido pela extrema-direita e está aí Trump. Né? Está aí na parada. Vem a força do Trump é desse white crap. Tá? Só que o Elvis não era reacionário. Tá? O Elvis era um cara que queria aprender. A música negra fascinava ele. Tá? Apesar dos primeiros empregos dele, né, ter sido de caminhão, operador de máquina, ele passou a ter um grande envolvimento no ambiente, um ambiente religioso. Né? Isso é típico dessas regiões, esses conjuntos habitacionais, desses bairros de white crap, né? O apego à música gospel. Aqui temos fotos aqui dele no ensino médio, tá? No ensino médio. Aqui no ensino médio, ele começa já a desenvolver, embora sendo uma figura muito tímida, a desenvolver aquele tipo das costeletas, do topete. Ele começa a se destacar ao aprender a tocar violão ali na escola, né, nas aulas de música, começa a se destacar como um cara muito interessado aqui em música, principalmente ao visitar guetos negros, música gospel, exatamente aqui, né? Temos aqui a música gospel foi decisiva aqui. Até hoje está lá, tudo preservado para visitação pública, né? De turistas que querem conhecer os caminhos, né? Que o rei seguiu, tal. Mas a música country e a música gospel foram assim influências assim decisivas para o Elvis, tá? Principalmente esse apego à religiosidade, a Deus, que era a única coisa que podia se apegar devido à pobreza, devido à miséria. E é claro que há histórias, né, do Elvis, né, justamente pela essa timidez tal, e pela pobreza, né, extrema da sua família, vítima de bullying, e justamente por ele se aproximar de cantores e músicos negros. Tá? Ele não sabia ler música. Ele acabou, nesse ambiente, aprendendo a tocar de ouvido. Tá? Então, ele cresceu nesse sul segregado dos Estados Unidos. Então, ele passou a ter um acesso, talvez como nenhum outro branco, a uma tradição rica da música africana. Gospel, blues, rhythm and blues. Tá? E também, claro, o country. E nessas andanças que ele começou a fazer nesse meio, tá aqui, ele conheceu nada mais, nada menos que o B.B. King. Está aqui. O B.B. King tinha grandes lembranças de Elvis, né? Entre elas que o Elvis era um cara que gostava de música negra, que ele se surpreendeu disso. Tá? Ele falava, né, entre outras coisas, que o Elvis tinha um grande coração, alma. Quando ele cantava era algo único.
e outras coisas que o B.B. King falava. Aí o B.B. King jovem, né? Uma foto ali daquele momento, quando o Elvis já estava saindo do ensino médio e tentando arriscar as primeiras gravações em disco de acetato, por conta própria. Tá? Nas palavras do B.B. King, ele fala o seguinte, na biografia aqui do Elvis, né? Ele trouxe nossa música, a música negra, para um público diferente. Era como um embaixador para a música que nós fazíamos, levando-a para pessoas que, de outra forma, talvez nunca tivessem ouvido. Tá? Além de lembrar, né, que apesar de todo esse contexto segregacionista ali, que estava fazendo muitos desses músicos negros migrarem para Chicago, ele falava que ele era uma pessoa educada e respeitosa. Nunca vi Elvis tratar alguém de forma desrespeitosa. E ele parecia realmente interessado em aprender e se conectar com outros músicos. Tá? Principalmente os encontros que ele tinha com o B.B. King num lugar chamado Beale Street, em Memphis, né? Que era um lugar emblemático de música negra. Tá? Era o ponto de encontro ali dos músicos. Tá? Então ele estava absorvendo muitas influências e parecia que o Elvis estava a fim de criar algo novo, algo próprio. Tá? Como ele não conseguia ler música, né? Todas as músicas que ele aprendia era através de discos. Ele ia nas lojas de discos, né? Aquelas jukebox, cabines de audição. Vivia, graças a esses empregos provisórios, principalmente quando saiu do ensino médio, passou a ter esses bullshit jobs, né? Como se chama. Ele tinha muitas vezes tempo disponível, muito tempo desempregado e vivia circulando por esses meios para aprender música. Tá? E é claro, a virada foi as primeiras gravações que ele consegue fazer. Tá? Em agosto de 53, essa data já começa, né? Ele se encoraja e ele entra na Memphis Record Service. Era um estúdio de gravadora que prestava serviço para a Sun Records, tá? Que era uma empresa administrada por Sam Phillips. Sam Phillips foi o primeiro a começar a orientar o Elvis. Tá? Pelo seu apego à mãe, isso é impressionante, né? Com o pai na cadeia, tal, mas se apegou à mãe. Com o seu apego à mãe, ele entra nesses estúdios para gravar o seu primeiro disco de acetato para dar de presente para sua mãe naquele Natal. Então, ele grava 2 músicas, My Happiness, That's When Your Heart Touches Begin. Tá? 2 músicas, 2 blues, tá? Gravados nesse acetato, gravados nessa Memphis Record Service, para dar o Natal para ela, ele cantando. Principalmente porque o Elvis queria ver como a voz dele soava gravado, né? Mas principalmente ele estava tentando ver se alguém lá dentro desses estúdios o descobria, tá? Como muitos biógrafos colocam. 1954 foi o ponto de virada, onde ele vai gravar o seu segundo acetato, tá? Aí não como presente para alguém, né? Mas por conta própria, para ver se alguém o reconhecia, tal. Nesses estúdios de gravação, ele vai conhecer alguns músicos, tá? Onde ele vai tentar fazer algumas audições, a maioria delas fracassadas. Tá? Esse cara, o Sam Phillips, da gravadora Sun Records, ele começa a levar alguns músicos e algumas músicas para tentar fazer alguns testes com Elvis. Ele começa a gostar do Elvis e ele tenta fazer, mas fracassa em várias audições. Tá? Várias músicas que ele traz, músicas que ele tinha conseguido os direitos, né, para poder gravar e encontrar músicos para gravar. Não estava se saindo bem o Elvis, tá? Ainda adolescente, né, tal. Então ele começa a conhecer aqueles músicos, um trio, né, que vai acompanhar bastante deles, o guitarrista Winfield Moore, o baixista Bill Black, que vão acompanhar por bastante tempo Elvis aí na década de 50, né, até ele fazer o serviço militar. Agora,
Tudo começa, o ponto de virada foi uma sessão de gravação realizada no dia 5 de julho de 1954. Aí é o início de tudo. Aconteceu alguma coisa, baixou alguma coisa no Elvis, alguma coisa ali, que mudou definitivamente a carreira dele. O dono lá da gravadora trouxe uma música chamada That's Alright. That's Alright. Olha, Elvis, vamos testar essa música. Ah, o guitarrista, o Moore, ele lembra desse evento. Quando ele começou a cantar a música, de repente, o Elvis começou a cantar a música pulando e agindo como se fosse um tolo. Então, o Bill, que é o baixista, né, pegou lá o instrumento dele, o baixo, e começou a ser tolo também. E eu comecei a tocar com eles. Ser tolo é aquela dança, aqueles requebros. Do nada, ele começou a pular e a dançar. Geralmente, os músicos cantavam, né, nesse momento, uma voz impostada, sério, parado, tal. E, de repente, ele começou a requebrar daquele jeito que o guitarrista, né, lembrou, ele começou a agir como um tolo, de repente. Tá? É o que ele estava precisando. Rapidamente foi gravado o som, era o som que a gravadora estava procurando, tá? E That's Alright foi colocada nas rádios, que foi um sucesso, um estouro. O interesse dos ouvintes foi tão grande que uma rádio lá da cidade começou a executar por 2 horas diretas essa música, repetindo, porque as pessoas começaram assim a ligar para a rádio. Quem é esse cara? O que está acontecendo? O que levou a levar o Elvis Presley para ser entrevistado na rádio, porque não acreditavam que ele fosse branco. Não, o Elvis Presley é branco, mas não pode ser, isso é a voz de um negro. Tá? Então, ele foi, na entrevista, falar de qual escola que ele tinha estudado o ensino médio, para esclarecer pelo tipo de escola que ele frequentava, qual era a sua cor. Tá? Então, realmente foi o início de tudo. Estamos aí na noite de 5 de julho de 1954, quando o Elvis inventa aquilo que os críticos chamaram de rubber legs, pernas de borracha. Essa dança que o guitarrista chamou... o Elvis, de repente, começou a se portar como um tolo. Tá? Rubber legs, pernas de borracha. Tá? Do nada, algo baixou ali e de repente, ele começou a dançar dessa maneira. O segredo de tudo, o próprio Elvis confessou que quando ele cantava, ele ficava nervoso. Então, na verdade, aquela gravação, aquela noite mítica em que ele gravou That's Alright, na verdade, o grande problema dele era o nervosismo. Ele não estava conseguindo sair muito bem. A única forma de controlar o seu nervosismo era pular e dançar. Tá? Então, as pernas, balançar as pernas nervosamente, na verdade, era um nervosismo pela timidez e pela experiência que ele estava passando lá no estúdio. Então, essas calças de corte largo ainda enfatizavam ainda mais seu movimento, o que fazia as mulheres na plateia começar a gritar e a ter crises, a desmaiar, coisas assim do tempo que ninguém nunca tinha visto. Ninguém tinha visto uma coisa daquela. Tá? Quer dizer, ele fazia isso nas partes instrumentais. Ele se afastava do microfone e começava a tremer. E a multidão simplesmente enlouquecia. Tá? Então, foi essa do nada, a genialidade, assim, do nada, nessa gravação. Foi simplesmente uma forma de controlar o nervosismo dele. As pernas trêmulas, tal, simplesmente para se conter e conseguir gravar That's Alright e sair daquela forma sensacional. E aí veio That's Alright, o grande sucesso. Primeiro single dele, tá? That's Alright. Aí surge o mito. O mito tal qual a gente conhece, o homem das pernas de borracha surge para o mundo, pela Sun Records. Logo imediatamente ele arruma um empresário, Bob Neal, o seu primeiro empresário, Bob Neal.
torna-se o empresário do trio que acabou se formando. Ele e o Elvis com seu violão inseparável, o More e o Black no baixo, tá? Então, eles começaram a tocar com frequência num lugar chamado, um clube chamado Eagle's Nest. Tá? Eagle's Nest, o ninho da águia, né? Um local, logicamente, de brancos, um local de dança em Memphis, com piscina, um clube e tal. Então, simplesmente, quando entrava a banda do Elvis, os adolescentes saíam correndo da piscina para encher o clube. Tá? Para encher o clube. Aí, quando entrava a própria banda do local, a chamada Swing Western, todo mundo voltava para a piscina. Ninguém queria. Todo mundo queria era ouvir o Elvis. Tá? O que tornou ele cada vez mais confiante no palco. Tá? E ele começou a expandir o seu estilo cada vez mais rapidamente. Aqui foi o primeiro empresário dele, tá? Antes ele tivesse permanecido com ele, tá? O Bob Neal, né? Bob Neal. Só que o Bob Neal conhecia o coronel Tom Parker, essa figura demiúrgica. Tom Parker, tá? O Tom Parker era considerado por todos ali na região, lá em Memphis, o melhor promotor, empresário de negócios do campo da música. Ele gerenciava um sucesso, então, na música country, Ed Arnold. Tá? Quem é esse cara, Coronel Parker? Vocês devem ter visto o filme Elvis, e a descrição que é feita dele está aqui. Coronel Tom Parker. Bob Neal coloca, olha, eu conheço um empresário melhor do que eu. É o Tom Parker, o Coronel Tom Parker, como é conhecido. O cara manja tudo, é o melhor promotor do negócio. Na verdade, era um embusteiro. Essa que é a verdade. Ele era, como no filme lá, Elvis, né, feito pelo Tom Hanks, né, o Coronel Parker, ele mais enganava do que outra coisa. Ele viu uma mina de ouro com Elvis. O Elvis era um cara extremamente dependente de elogios, dependente de reconhecimento, dependente de afeto, de atenção, porque ele era apegado à sua mãe, uma família de pobreza. Elvis precisava de uma figura paternal, que foi que o Tom Parker ofereceu para ele. Tá? Esse Tom Parker, vocês sabem que ele passou a ter controle absoluto do Elvis pelo contrato que ele assinou. Na verdade, ele era um imigrante legal nos Estados Unidos. Ele nasceu na Holanda. Tá? E ele entrou clandestinamente nos Estados Unidos e nunca regularizou sua situação. Isso era naqueles tempos, né? Não havia ainda Donald Trump, né? Para a questão dos imigrantes ilegais, aquela coisa toda, mas ele tinha medo constante de ser deportado se ele deixasse o país. Por isso, o Parker ele evitava viagens internacionais e ele passou isso para o Elvis. Restringiu Elvis Presley apenas a turnês ou apresentações dentro dos Estados Unidos. Tá? Ele justificava para o Elvis por que só turnê dentro dos Estados Unidos? Porque o mercado doméstico já era o suficiente para sustentar sua carreira. Tá? Então, jamais o Elvis conseguiu fazer, embora ele ansiasse, ele era muito ansioso, ele queria isso, tá? Embora a música dele estivesse fazendo sucesso em países como a Austrália, fora dos Estados Unidos, até a Austrália, nunca ele permitiu, que tinha essa questão dele ser imigrante ilegal, ele tinha medo de retornar e não conseguir entrar no país, tá? Então, o máximo que ele, principalmente quando saiu nas transmissões via satélite, né? A mais famosa transmissão via satélite dele foi Aloha from Hawaii, né, em 1973. Então ele falou, olha, Elvis, tem agora transmissão via satélite, você pode fazer show para o mundo inteiro, sem precisar sair dos Estados Unidos. E o mundo está em guerra, é complicado, tem terrorista. Então fica aqui, agora tem uma transmissão via satélite ao vivo. O mundo inteiro vai. Isso acalmou um pouco ele. Claro, isso já é na fase Las Vegas, a decadência dele já é a terceira etapa aqui da carreira do Elvis. Tá? Então,
Tom Parker acabou conquistando. Ele viu que a família de Elvis era humilde, uma família pobre, e Elvis precisando de uma figura paternal. Então ele se aproveitou disso. Fez um contrato abusivo, chegando a receber 50 por metade dos ganhos do Elvis, além de manter o isolamento, o controle psicológico e além de ignorar os problemas de saúde de Elvis, tá? E tinha mais um outro elemento, né? Quer dizer, o Elvis era obrigado a se estourar de trabalhar, né? A exploração básica, mais-valia absoluta, né? Além do que tinha uma questão. O Coronel Parker era viciado em jogo e o filme Elvis, né, mostrou bem isso. Então ele frequentemente dependia dos lucros de Elvis para cobrir as perdas dos jogos, tá? Principalmente lá em Las Vegas. As dívidas de jogo que ele contraía, que não eram poucas. Então ele precisava que o Elvis fosse rentável o tempo inteiro e trabalhasse constantemente, tá? Então, foi uma figura demiúrgica, né, que aqui vai moldar a sua carreira inteira. Em 1956 vem o primeiro álbum dele. Esse álbum icônico, essa capa icônica que vocês estão vendo, tá? O seu primeiro álbum pela RCA Victor, tá? Onde está lá o grande clássico do rock and roll, Blue Suede Shoes, tá nesse disco, tá? Com repertório de covers do Little Richard, Ray Charles, The Drifters, envolvendo também música country, rockabilly. Esse disco foi um grande revelador, porque, ao contrário, a grande diferença dos músicos brancos, ainda o Tom Parker ainda não tinha o controle na qualidade. Esse controle da mudança da qualidade musical do Elvis foi conseguida depois que ele retornou do serviço militar na Alemanha. Mas aí que na década de 50 ainda ele mantinha essa pegada, dessa diferença em relação aos músicos brancos que tentavam pegar o jazz e o blues, tá? Os brancos geralmente diluíam as bordas mais arenosas da música negra ali americana. Presley, ao contrário, ele reformulou, ele mantinha todas esses ângulos retos, né? Essa parte mais suja, digamos assim, mais assim do espírito do rock and roll, e ele ainda inovou. E na capa desse disco que vocês estão vendo, finalmente coloca a guitarra, no caso aí o violão, mas a guitarra, como o grande ícone do rock and roll, tá? O Guitar Hero, tá? Por isso que é uma capa icônica que vocês estão vendo. É o Guitar Hero, tá? A capa do disco foi tirada dessa foto famosa aí que vocês estão vendo, que, é claro, vai inspirar aqui o The Clash, né? Tá aqui o The Clash fazendo uma releitura. Aqui o punk ele destrói a guitarra, né? Destrói a guitarra. O ícone do rock and roll, né? O London Calling do The Clash, que vocês estão vendo aqui. Estou vendo aqui que o sinal está baixo da internet. A qualidade aqui da internet, vocês estão vendo já tudo quadriculado aqui, pixelado. Vamos ver se melhora aqui a qualidade aqui da internet. Estou vendo que está com o sinal baixo, caramba. Vamos ver se sobe aqui um pouquinho para apreciar aqui essa capa. Então está aqui do London Calling, né, que faz a releitura, né, fazendo uma comparação aqui com o The Clash, com esse, né? Está aqui a releitura que eles fazem. Lá a guitarra como ícone, né, do rock, e aqui o punk arrebentando com a própria guitarra, né? Então está aqui. É muito interessante. Então, esse disco é icônico. Ao lado de Sgt. Pepper's, Nevermind do Nirvana e tantos outros, é uma capa icônica. Ainda o Tom Parker só estava administrando a carreira dele, não a qualidade artística, tá? Então, o Elvis tinha tudo para decolar, para ser um inovador, assim, total. Repito, o Elvis foi um dos precursores, um dos criadores do rockabilly, tá?
Ah, então, acontece o que acontece, então. Elvis vai prestar o serviço militar, tá? Ele começa adolescente, né? Chega o momento do serviço militar, principalmente naquele momento do pós-guerra, a Alemanha ocupada, né, no pós-guerra, então ele vai prestar o serviço militar lá numa base norte-americana, lá na Alemanha, mas não sem antes passar por um perrengue. Antes da gente falar do serviço militar, é um dos momentos mais constrangedores do Elvis Presley. É o momento que o Coronel Parker começa a se intrometer na qualidade artística do trabalho do Elvis. O Elvis tinha uma música, Hound Dog Rock, tá? Então ele foi no programa do Steve Allen Show, Steven Allen Show. Então Tom Parker começou como empresário a escalá-lo em programas ao vivo de TV e tal. Mas aquela coisa, o Tom Parker começou a ficar obcecado que essa coisa muito negra, o Elvis era negro demais. Era a avaliação do Tom Parker, tá? Esses requebros, essa coisa bluseira, essa coisa afro-americana, tá demais em vocês. É uma coisa mais família. Então, o Steve Allen Show era o lugar perfeito. Então, o Tom Parker obrigou ele a colocar gravata, smoking e cantar a música Hound Dog Rock diante de um cachorro ao vivo, um Basset Hound com uma cartola. É constrangedor. Tem esse vídeo no YouTube, se você dá uma olhada, no Steve Allen Show. Tá? Ele próprio está completamente constrangido, passa a mão no cachorro, depois limpa a mão no fraque que ele está usando. É assim, o momento, foi o início, já começou o conflito, né? Do Tom Parker, que queria uma coisa mais família. O Tom Parker, como imigrante ilegal, ele queria ser All-American. Eu sou All-American, eu não sou holandês, eu não sou Dutch, eu não sou americano. Então ele queria que o Elvis Presley fosse a essência do sonho americano. Tá? Mas foi constrangedor. E aqui, um momento constrangedor, antes do serviço militar, aqui, olha, essa história. Ed Sullivan Show. O auge, assim, o Tom Parker, o coronel, conseguiu colocar. Mas o Elvis já estava de saco cheio, já começou os conflitos e tal. O problema eram os requebros pélvicos do Elvis. Então, o que ele faz? Algo muito estranho ocorreu, e isso foi, a partir desse momento, o Elvis começou a ser focalizado em plano americano. Porque ele colocou alguma coisa na virilha, muitos falam que foi uma garrafa pequena de Coca-Cola, para quando ele requebrasse, desse a impressão do pênis do Elvis estar balançando. Com essas calças de corte largo, né? Isso foi um episódio assim que... Então, quando começava a requebrar, algo estava balançando lá entre as pernas dele. Né? Olha só a criatividade. O Elvis teria amarrado na virilha, criou lá um dispositivo lá, muitos falam que era uma garrafa pequena de Coca-Cola. O Homem Berinjela, o Bruno Rodrigues vai lembrar, esse personagem do Pânico na TV, do Homem Berinjela, tipo assim, para tipo chocar mesmo, né? E aí é o conflito. Elvis versus Coronel Parker, o demiurgo Coronel Parker, né, que estava... Então, depois desse episódio, como o vídeo que abriu aqui essa live, ele está... A grande parte do show lá, da apresentação, é em plano americano. O plano americano é como eu estou aqui agora, né? Do peito aqui para cima, plano americano, para evitar os requebros dele. Ele foi prestar o serviço militar. Era o grande momento aqui do Tom Parker para essa coisa do All American. E promoveu ele muito bem, só que não esperava ele ter um affair amoroso com uma menor de idade americana, lá na Vila Militar ali.
uma comunidade que acabou se formando, ele cantor, tal, ele cantava, fazia shows lá para os soldados, acabou se engraçando com a Priscila na menor de idade, é o que consta. E aí, na década de 50, ele começou a fazer. Ele fez 4 filmes. Aliás, 4 filmes muito bons, tá? Ah, 4 filmes muito bons e até ele prestar o serviço militar. Na volta é que tudo se defenestrou. Muitos falam que esse filme matou Elvis, o G.I. Blues, o filme que matou Elvis. A partir desse filme, o filme nos anos 60 que ele começou a fazer foi de ladeira abaixo. Já não era mais o Elvis. O Elvis voltou do serviço militar sem o seu topete, sem as suas grandes costeletas. Ele voltou mais assim, vamos dizer, certinho. Mas principalmente esse G.I. Blues, tá? Que é um filme de 1960, foi marcante. Muitos falam que foi o filme que matou Elvis. Porque era um filme que parece que ele era dos anos 30 e 40, não parecia mais o Elvis. Parecia um Bing Crosby, um Fred Astaire, um Frank Sinatra, de 1954, nos filmes dele. Os fãs mais hardcore de rock and roll se decepcionaram. Não é mais o Elvis que rosnava, né, que zombava de si próprio e até do rock and roll. O rebelde. Tá? Então, foi o filme que o Coronel Parker queria que ser para toda a família. Um artista familiar, limpo, saudável. Isso passou a ser o tom dos seus filmes na década de 60. Tá? Quando ele cantava, ele parecia mais um Frank Sinatra ou um Dean Martin. Então, seus requebros lendários desapareceram. Tá? Isso foi o início de tudo, o início do fim. Tá? Nos anos 60, muita coisa estava acontecendo e o Coronel Parker fez questão de isolá-lo de tudo. A invasão Beatle, Rolling Stones, o rock psicodélico na costa oeste dos Estados Unidos, o psicodelismo, tudo que estava rolando nos anos 60, o Coronel Parker fez questão de isolá-lo. Isolá-lo aonde? Em Hollywood. Você vai fazer filmes lá dentro dos estúdios de Hollywood. Hollywood ainda estava dentro daquela coisa do Studio System, esse modelo de fabricação de filmes, em que tudo ocorre dentro de estúdio e você tem os atores praticamente prisioneiros em estúdios. Tá? O que estava fervilhando nos anos 60, simplesmente Elvis não participou, não conhecia, perdido nas escalas assim brutais dos vários filmes em série que ele estava fazendo. Tá? Para aumentar a rentabilidade aí da grana para o demiurgo Tom Parker, né? Coronel Parker. Tal. Elvis foi esquecido nos anos 60. Foi esquecido. Diante de tantas coisas que estavam acontecendo, ele foi esquecido. Mas a grande volta dele foi aqui, a última tentativa do Elvis se livrar de Tom Parker, que foi nesse 1968, Comeback Special, tá? Esse show lendário na televisão, em que o Tom Parker, todo ano, o Elvis fazia um show de Natal. Imagina que merda, Elvis Presley cantando como Dean Martin, Frank Sinatra, o show de Natal, de final do ano, com suéter, sabe aquele suéter que tem com alce, sabe? Aquela coisa, a lareira, o Elvis cantando, um horror. Só que aqui ele deu a volta por cima. Nesse especial, ele conseguiu conspirar contra o Tom Parker e ele conseguiu criar um programa que revisse toda a sua carreira. Todos os grandes sucessos da carreira dele e ele vestido de couro preto da cabeça aos pés. O velho Elvis estava de volta. Relembraram, descobriram que o Elvis ainda estava vivo. Tá? Com os seus músicos que o acompanharam ali na década de 50 até 1960, ele assim relembrou todo o seu cancioneiro. Tá?
e mostrou que ainda tinha bala na agulha, né? Mostrou que tinha um lugar ao sol, né? O rock and roll, tá? 1968. É interessante, foi curioso porque aí já eram os estertores. 68 já estava os estertores de todo o movimento aí dos anos 60, o rock and roll, o psicodelismo, já estava. Como é que a gente pode dizer? Claro, 68 estava, acho que o Sgt. Pepper estava sendo relançado. Mas ali é o Pet Shop Boys, o Pet Sounds, né? Antes do Sgt. Peppers, ainda estava, já era mais ainda vivo a coisa, né? Então, de certa forma, esse show de Elvis apontou para uma nostalgia que viria dos anos 70 em relação aos anos 50. Foi visionário aí o Elvis, né? Ao fazer esse comeback special, né, na televisão, que foi um puta sucesso, mas o Coronel Parker não gostou nada, porque ele conspirou, fez as costas dele, e o filme Elvis mostra bem isso, tá? O esforço que foi para fazer esse show às costas do Coronel Parker, que estava tudo pronto para fazer mais um especial de final de ano, tá? E deu errado. Foi a partir desse momento que teve reformas contratuais, uma série de coisas que tornou ele prisioneiro no mausoléu em Las Vegas, tá? A partir desse momento ele se tornou um prisioneiro, tá? Lá que estava lá digamos, o modus operandi do Coronel Parker, né? Os jogos, as suas dívidas dos jogos. Então ele se tornou Elvis um residente em Las Vegas, tá? Aí é quando o Elvis se afunda, começa a se afundar em relações extraconjugais, bebida, drogas, calmantes, barbitúricos, heroína, cocaína, coquetéis, esses mais variados. E o Coronel Parker nem aí para a saúde dele. Queria que, na verdade, ele continuasse trabalhando e cada vez mais. Tá? Triste. Aí vem o terceiro ato, né, da vida de Elvis, e aí a decadência, e aí o final que a gente todo conhece. Né? Ele cada vez mais inchado, gordo, né, tal. Mas a sua voz sempre potente. Sempre. Nunca a voz dele o abandonou, mesmo nesse momento pior, né, da decadência dele. E aí é que está, essa leitura que a gente faz, tá? Há um drama, até a gente pode falar gnóstico aqui na vida do Elvis, porque ele virou, não só pelo ícone do rei do rock, mas ele virou o ícone da ascensão e queda dos artistas pop. Ziggy Stardust, do David Bowie, ascensão e queda desse personagem Ziggy Stardust, um alien que vem para a Terra e vira um astro do rock and roll, tal, mas ele encontra a sua queda por ter sido usado pela indústria da promoção, tal. O que o David Bowie repete nesse filme O Homem que Caiu na Terra, como Newton, né? um alien que vem aqui na Terra em busca de água, porque o planeta dele está seco, desértico. Então, ele vem em busca de uma forma de pegar a água do planeta Terra, um pouco da água do planeta Terra, e levar para o seu planeta moribundo. Então, ele é um gênio, o Newton, vocês devem lembrar desse filme. Ele é um gênio da ciência, tal. Ele monta uma puta empresa de uma big tech, de alta tecnologia, onde ele vira um Musk ali, uma espécie de um Elon Musk ali dos anos 70, né? Onde ele desenvolve tecnologias cada vez mais sofisticadas, que é claro que as grandes empresas, as grandes corporações ficam de olho nesse cara, porque esse cara vai destruir a concorrência, os mercados capitalistas, com as invenções dele. Então, o corrompe com o quê? Com gin. Água e gin. Né? E ele se embebeda e esquece o motivo pelo qual ele estava nesse planeta. Ele acaba sendo corrompido. Então, essa história de um gênio que ascende e decai pela corrupção, pela exploração, é um drama gnóstico. Tá? É um drama gnóstico que a gente pode sintetizar esse drama gnóstico
de uma seguinte forma que, olha, repete-se e repete-se na história da indústria pop. Tá? A gente sabe, a grande narrativa mitológica gnóstica começa com a figura do demiurgo, sempre tem a figura demiúrgica, que no caso aqui é do Coronel Parker, né? Que repete um drama mítico gnóstico. Quem é o demiurgo? Uma divindade decaída, tá? Que criou esse mundo material que a gente vive com uma cópia imperfeita dos mundos superiores, o pleroma da qual ele decaiu. Tá? Por ser imperfeita, ele sempre necessita da vitalidade da luz espiritual. Tá? Porque, na verdade, esse universo que a gente vive é caótico, ele tende para a entropia, ele tende para a desordem e tende ao desaparecimento. E ele precisa o quê? Manter o homem aprisionado nesse cosmos por meio da força da reencarnação e pelas ilusões. Né? Quais são as ilusões? Consolo da religião, a sedução por meio do poder, sensualidade, as racionalizações que a ciência oferece. Então, acaba se criando um drama, um conflito cósmico, em que ele se apropria dessa força, dessa luz que o homem tem dentro de si, e na posse dessas partículas de luz, ele coloca esse universo em funcionamento. Então, é claro que a metáfora disso, trazido para o mundo da indústria do entretenimento, é claro que a genialidade, o talento é roubado, absorvido dentro de esquemas, dos esquemas da cultura pop, do clichê, para dar vitalidade. Que, é claro, a indústria do entretenimento trabalha com clichês, esquemas, não trabalha com a vitalidade em si, artística. Trabalha com clichê. Clichê é algo repetitivo. Tende digamos assim, ao tédio. Para evitar o tédio, é necessário absorver o talento, a luz. Tá? Elvis tinha isso. Assim como tantos outros, e esse personagem que o Ziggy Stardust, que o David Bowie representava, é bem isso. A gente sabe que o David Bowie era um intenso leitor de livros gnósticos. Tá? Diz a lenda que uma grande biblioteca o acompanhava em suas turnês. Tá? Livros não só gnósticos, de esoterismo, ocultismo tal. Então, é um drama esse. Tá? Um drama gnóstico. Ascensão e queda. Quer dizer, precisa da genialidade, do talento para dar vida a clichês, a estereótipos, que sem esses talentos, sem essa vida, esse brilho, a espontaneidade, o elan vital, essas estruturas, esses clichês repetitivos deixados por si próprio, criam tédio. Tá? Um grande exemplo disso é Sid Vicious. Sid Vicious ele entra no Sex Pistols justamente quando o punk já está em decadência. Então a gente sabe que o Sid Vicious era um cara limítrofe, era um cara assim, mas era um cara, a sua espontaneidade, tá? Deu uma nova vitalidade ali à banda Sex Pistols e ao punk. Ele passou a ser o ícone punk, né? E por falar em ícone, temos aqui ao final imortalizado aqui o Andy Warhol, né? Essas imagens. O Andy Warhol ele tinha aqui, ele fez esses posters do Elvis quando o Elvis já estava sumido, desaparecido na década de 60. Isso aqui são simulacros de Elvis. Quem era o Elvis? A questão do Andy Warhol, aqui da arte pop, ela fez a Marilyn Monroe, os grandes ícones pop. A proposta do Andy Warhol era fazer um panteão da iconografia pop. Tá? Espécie de um mausoléu, né? Uma coisa assim, aquilo. Então, na verdade, ele pegava as imagens repetitivas. Não pegava, claro que o Elvis não posou para o Andy Warhol. Ele pegava as imagens, as fotos que foram tiradas do Elvis e tirava cópias da cópia. Tá? Para Andy Warhol, Elvis já estava morto. E então os ícones pop morrem e só ficam apenas a imagem deles, reproduzidas ad infinitum. Cópias e cópias e cópias. Mas quem era o Elvis real? Ninguém sabe. Por quê? Porque o simulacro tomou conta do próprio real.
esse era a sacada, né, do Andy Warhol, né, com esse tipo de cópias em silkscreen, né, tinta acrílica, né, que ele fazia. Tá? Então, terminamos aqui com Elvis, mas com essa história aqui sensacional. Eu vou repetir aqui a gente já contou. Aqui foi quando falamos de Memphis Slim, né? Mas é uma história sensacional, como Elvis, inclusive, foi responsável pelo surgimento do punk. Vocês estão vendo aqui o Jerry Nolan, baterista do New York Dolls, que é considerado uma banda protopunk. O Jerry Nolan ele conta uma história sensacional naquele livro Mate-me, por favor, de como o Elvis o inspirou a ter uma atitude punk, ou no caso protopunk no New York Dolls. Ele tinha 12 anos quando a irmã dele o levou para ver um show do Elvis Presley. Tá? O Elvis Presley ainda, nos bons tempos, antes do Coronel Parker, a toda, né? A única coisa que o Jerry Nolan lembra desse show é da irmã gritando histericamente, alucinadamente, pelo Elvis, e o sapato furado do Elvis. Esse sapato furado teria marcado ele, Jerry Nolan. Falei, porra, um cara, um astro do rock, tal, com um sapato furado. Ele percebeu o sapato furado em Elvis. Enquanto requebrava, dançava, tal, e isso marcou. Porra, que atitude, que coisa legal, um astro do rock, mas com sapato furado. Isso teria inspirado a atitude punk. Então, o sapato furado de Elvis foi o responsável pela atitude punk nos anos 70. Essa história eu achei fantástica do Jerry Nolan, né, do baterista do New York Dolls. Né? Jerry Nolan, falecido em 1992. Né? Tal. Então, terminamos aqui o Elvis com essa história fantástica. Né? Então, terminamos aqui essa parada. Tá? E para onde vamos agora? Aproveitando aqui que está bombando a nossa audiência. Cheers à audiência aqui da nossa live. Aí a gente aproveita para dar as notícias de sempre, né? Live extra na quarta-feira. Para aqueles que estão nos conhecendo agora, todas as quartas, às 18 horas, nesse mesmo horário, bate hora e bate canal, é tudo igual. Só que é às 18 horas da quarta-feira. Live extra Cine Gnose, que tem uma pegada mais de crítica midiática. Aqui no domingo, vocês sabem,